Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnaud Arruda aqui, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje aqui, a esse nosso encontro. Para mim, como sempre, é motivo de muita alegria estar aqui na sua companhia, para a gente encarar mais um conteúdo importantíssimo na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação, rumo à sua aprovação no tão sonhado concurso público, que é aquilo que a gente mais quer, tá? Hoje nós temos muita coisa bacana para ver dentro do direito civil, que matéria boa, hein? Eu sou apaixonado pelo direito civil e espero que você também, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto que, a meu ver, é um assunto gostoso da gente estudar, tá? A meu ver, é um assunto mais prazeroso, não é complexo. Então, ó, foca aqui porque, além de ser um conteúdo bacana para trabalhar, bacana para a gente estudar, esse conteúdo costuma cair bastante em prova, tá? Então é um combo, né? Você estuda algo bacana e que pode cair em prova, né? Que tem uma maior chance de cair em prova. Então vem pra cá, não perde tempo não, porque como eu falei, a gente tem muita coisa bacana para trabalhar e eu conto com a sua companhia aqui, tá? Posso contar com você? Vai deixar o telefone de lado, vai focar só aqui? Então vamos que vamos, porque como eu falei, a gente tá cheio de coisa bacana pra gente trabalhar, tá? Pessoal, nós vamos tratar nesse encontro e até mesmo no próximo sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que para facilitar a nossa vida, a gente se refere como LINDB. São as iniciais de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Essa legislação, que é a LINDB, tá? Ela já foi chamada por um tempo de LIC. Como assim LIC? Lei de Introdução ao Código Civil, LI 2Cs. Ô, letra feia, hein? Pois é. Só que hoje, gente, a gente se refere a ela como LINDB porque, na verdade, ela não é simplesmente uma lei de que introduz o Código Civil. Essa é uma legislação que trata sobre a orientação, sobre a aplicação e interpretação de todas as legislações, de todas as normas que nós temos no Brasil. Por isso é mais adequado se referir a ela como LINDB e não como LIC, tá? Essa legislação está prevista no decreto 4657 de 1942, na época que a sua avó era jovem ainda, né? E às vezes era até criança, né? E essa legislação, gente, ela funciona como uma espécie de manual para uso no ordenamento jurídico. Aquilo que a gente chama muitas vezes de uma meta-norma, né? Por quê? Essa é uma legislação, tá? É uma normatização que vai nos ajudar a entender, a aplicar, a interpretar as outras legislações. É como se fosse a lei das leis, né? Vamos dizer assim. Ela é uma meta-norma porque é uma legislação que nos ajuda a interpretar e aplicar as outras legislações. Então, aqui dentro da LINDB, pessoal, a gente não vai ver a criação de direitos ou obrigações, como normalmente é típico de uma lei, né? Uma lei, normalmente, ela vai criar direitos para alguém, ela vai estabelecer deveres, ou seja, vai criar obrigações, só que a LINDB não. A LINDB está preocupada em estabelecer princípios gerais que vão dar coerência, segurança jurídica e uniformidade na aplicação da legislação, tá? Nos ajuda a resolver conflitos de interpretação, a lidar com situações em que tiver lacunas, que tiver brechas dentro do ordenamento jurídico.
Pegou a ideia? Então você não vai encontrar na LINDB aí criação de direitos para você, ou até mesmo criação aí de obrigações, tá? Por isso você deve ficar atento à LINDB esse ponto. Como eu falei para vocês, gente, a LINDB aqui foi prevista no Decreto-Lei 4657 de 1942, tá? É aqui que nós encontramos a previsão da LINDB, ok? E nós encontramos logo aí a disposição no seu início, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e não meramente Lei de Introdução ao Código Civil, ok? Por isso é a LINDB, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai começar a trabalhar com a LINDB, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, porque a gente quer ver muita coisa, a gente quer passar por toda a LINDB, sem deixar você aí descoberto sobre os principais conteúdos, tá? Normalmente aquilo que é mais cobrado dentro da LINDB é essa parte inicial aqui que a gente vai falar, e depois a parte final, que foi introduzida por uma legislação recente lá do ano de 2018, tá? Tem uma parte aí no meio que tem a ver com o direito de família, que a gente vai mencionar na aula de hoje, mas não costuma ser tão cobrado, tá? Mas, pelo sim, pelo não, a gente vai trabalhar, tá? Primeira coisa, gente, como eu falei para vocês, a LINDB é uma espécie de meta-norma, ou seja, como se fosse uma lei das leis, ela vai nos ajudar a entender as outras leis. Olha o que diz aqui. Primeiro, ela vai tratar da vacatio legis. O direito adora a expressão em latim. Mas o que significa vacatio legis? A vacatio legis é um intervalo entre a publicação de uma lei, ou seja, a lei existe, foi publicada para que todo mundo tome conhecimento, é o intervalo entre a data dessa publicação e o momento em que a lei passa a vigorar, ou seja, a partir do momento que a lei se torna exigível, o seu cumprimento. Olha o que a LINDB diz. Aí você fala, professor, mas não é imediato? Não, não. Inclusive, há legislações que, devido à sua relevância, devido ao modo como vão impactar a vida das pessoas, que a gente tem vacatio legis até de 1 ano. Por exemplo, o atual Código Civil, quando entrou em vigor, tem um vacatio legis de 1 ano. O atual Código de Processo Civil também teve esse período de vacatio legis de 1 ano, ou seja, para dar tempo para todo mundo se adaptar, porque é uma mudança muito grande. Agora, olha o que diz aqui o artigo 1º da LINDB. A não ser que a lei preveja o contrário, por exemplo, diga que é 1 ano ou outro prazo, a lei vai começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, se a legislação não falar nada, por exemplo, se não tiver escrito lá, entra em vigor na data da publicação, ou se não tiver escrito lá, entra em vigor 1 ano depois da publicação, ou se não tiver falado nada, a gente tem a referência aqui na LINDB, que é 45 dias. Então, 45 dias é o prazo padrão. A lei pode estabelecer diferente? Pode. Eu dou exemplo aqui de 1 ano, por exemplo, do Código Civil, tá? Mas, se não tiver nada escrito, a gente sabe que vai ser 45 dias. Agora, olha as exceções, isso cai em prova, viu, gente? Lá no estrangeiro, ou seja, em outros países, se eu tiver uma situação em que a lei brasileira foi exigida, imagina um oficial diplomático, alguém que está lá e tem que cumprir as leis brasileiras. Vamos imaginar, o cara está lá na Alemanha e tem que cumprir a lei brasileira. Nesse caso, a lei vai ter uma vacatio legis de 3 meses depois que ela foi publicada, a não ser que a lei tenha previsto algo contrário, tá? Então olha aqui, se a lei não previu nada sobre vacatio legis, aqui no Brasil, 45 dias depois começa a vigorar. Lá nos estados estrangeiros, vai começar a vigorar 3 meses depois, que é uma espécie de delay aí para dar tempo de todo mundo que está fora do país se adaptar, ok? Agora, gente, vamos imaginar que a lei está no período de vacatio legis. Vamos imaginar que é 45 dias, 1 ano, tanto faz, ainda está na vacatio legis, tá? Se acontecer uma nova publicação do seu texto, seja, por exemplo, para corrigir um errinho, ou seja, para alterar mesmo, o prazo dessa vacatio legis vai começar a correr da nova publicação. Então imagina, a lei não falou nada sobre publicação. No 40º dia, ou seja, 40 dias, vai lá corrigir um erro ou altera algo na lei. O que vai acontecer? Se não falar nada, né, nesse ato de alterar a lei, depois que publicou aquela correção, começa 45 dias de novo. Tá bom? Ok? Agora, se eu tiver que corrigir um texto de uma lei que já está em vigor, já passou a vacatio legis, aí não é simplesmente uma alteração. Aí tem que ser uma lei nova para isso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Falando ainda sobre vigência, a não ser que seja uma lei já aprovada com prazo para acabar, que nós chamamos de lei temporária, a lei vai vigorar, ou seja, vai ter vigência indefinida até que outra lei a altere ou a revogue. Tá? Inclusive, se eu tiver uma lei posterior, ela vai revogar uma lei anterior se ela for antagônica, se ela for contraditória com o que a lei anterior prevê. Tá? Então, se uma lei 1, ela diz que algo é permitido, 3 anos depois vem uma lei 2 e diz que algo é proibido, a lei 2 nem precisa falar, a gente sabe que ela revogou a lei 1, tá? Ok? Por isso a gente diz que vai revogar se ela for incompatível, como nós já mencionamos aqui nesse exemplo, ou quando ela trate inteiramente da matéria que tratava a lei 1. Beleza? Ok? Agora, se a lei nova estabelecer disposições gerais ou especiais a par, o que quer dizer esse a par das existentes?
que trata de outra coisa, aí ela não vai modificar nem revogar a lei anterior, tá? Elas vão coexistir conjuntamente. Agora, esse parágrafo terceiro cai demais, gente. Qual que é a ideia aqui da repristinação? Uma palavra bonita aqui para algo bem simples de entender. Presta bem atenção. No Brasil, não se admite a repristinação automática. O que é a repristinação automática? Pensa bem. Eu tenho aqui uma Lei 1, que trata de um assunto qualquer. Pensa num assunto qualquer aí. Pensa bem. Trânsito. A Lei 1, tá? Depois vem a Lei 2 e fala, a Lei 1 está revogada, a partir de agora o que está valendo é a Lei 2. E traz novas disposições. Tranquilo? Tranquilo. Imagina que venha uma Lei 3 depois e fala, a Lei 2 está revogada. Uma das coisas que a Lei 2 fazia era revogar a Lei 1, não é mesmo? Se eu, então, tenho uma Lei 3 que diz que a Lei 2 já era, a Lei 1 volta a ter vigor imediatamente? Automaticamente? Não. Essa é aquela história, né? Então, se eu tenho a Lei 3 revogando a Lei 2, e essa Lei 2 revogava a Lei 1, a lei 1 não ressurge, não ressuscita do nada, não. A não ser que a Lei 3 diga que o conteúdo da Lei 1 está voltando em vigor, o fato é que nós não temos a repristinação automática aqui no Brasil, não, tá bom? Vamos lá. Outros aspectos aqui, gente. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que esse artigo está querendo dizer? Você não pode dizer, eu descumpri a lei porque eu não sabia que ela existia. A publicação e o período de vacatio legis é para isso. Para você tomar conhecimento e começar a se adequar. Falar que não conhecia, não rola não, tá? Agora, imagine a seguinte situação. Você entra com um processo judicial para tratar de um problema, de um conflito que existe, e porém a lei não trata desse conflito. E aí, o que vai acontecer? Se eu não tenho uma lei que regulamenta o assunto, a LINDB diz que o juiz vai ter que decidir, primeiro, por analogia, ou seja, pegando, por exemplo, uma lei que trata de algo parecido. Se a analogia não resolver, o juiz vai usar os costumes, ou seja, qual que é a prática ali naquele lugar. E terceiro, os princípios gerais de direito, ok? Agora, sempre, gente, que o juiz for aplicar a lei, ele vai atender aos fins, ou seja, a finalidade social a que a lei se dirige, tá? E as exigências do bem comum, tá bom? O juiz não vai simplesmente aplicar a lei doa quem doer, não. Ele vai ter que considerar os resultados disso, tá certo? Ok? Agora, isso aqui também costuma cair demais, gente. Uma lei, ela entra em vigor. Quando ela entra em vigor, ela vai ter efeito imediato e vai ter efeito para todo mundo, tá? Porém, gente, uma lei nova, ela não pode violar o que a gente chama de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Isso aí a lei não pode violar. O que é a ideia aqui, gente? O que é ato jurídico perfeito? O que é direito adquirido? O que é coisa julgada? Olha aqui. Ato jurídico perfeito é aquele ato que, segundo a lei vigente ao tempo, ele já se efetuou e já se consumou. Como assim? Imagina que hoje, pelas regras da aposentadoria, eu tenho direito a me aposentar. Eu não me aposento, continuo nativa, mas hoje eu já tenho direito. Vem uma lei nova e altera os critérios. E por esse critério da lei nova eu já não tenho mais. Espera aí, naquele momento passado, eu já tinha cumprido todas as exigências especificamente. Isso aí, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, tem mais a ver com o direito adquirido. Estou só dando exemplo para vocês não vacilarem. O que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito é aquele ato que já foi completamente consumado e já produziu todos os seus efeitos. Então, nesse caso, o ato já aconteceu, foi de acordo com a legislação e já produziu todos os efeitos. Então, eu não tenho que, por exemplo, tentar voltar à situação. Imagine que uma lei nova diga que um contrato não pode ser mais celebrado. Todos os contratos passados daquele tipo que foram celebrados, cumpridos, devidamente celebrados, eles não vão sofrer alterações. Já o direito adquirido, como eu mencionei aqui para vocês, ele é isso, ó, é aquele que o seu titular, ou alguém por ele, né, possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outro. E professor, entendi foi nada. Pois é, por isso que eu dei um exemplo ali para vocês. O que é o direito adquirido? É o direito que ele já se incorporou ao meu patrimônio agora, ainda que eu não tenha utilizado esse direito. Então, como exemplo, se hoje eu tenho já direito de me aposentar, se amanhã a legislação for alterada, hoje eu já adquiri esse direito de me aposentar. E eu vou poder exercê-lo no futuro, caso eu queira, tá? E por fim, coisa julgada é aquela decisão judicial que não cabe a mais recurso. Resumindo, é a decisão transitada em julgado. Beleza? Vamos que vamos. Agora vamos falar de alguns aspectos aqui envolvendo direito de família, que normalmente não costumam cair tanto, mas pelo sim, pelo não, a gente trabalha, né? Primeira coisa, gente, a lei do país em que for domiciliada uma pessoa vai determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, ok? Então fique atento a isso.
E se os nubentes, ou seja, as pessoas que vão se casar, tiver domicílio diferente, quem vai reger os casos da regulamentação do casamento, do matrimônio, vai ser justamente a lei do primeiro domicílio conjugal. Ok? Agora, gente, para qualificar os bens e regular as relações sobre eles, eu vou aplicar a lei do país em que aqueles bens estiverem situados. Ok? E eu vou aplicar a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinar a transporte para outros lugares. Tá bom? Agora, gente, a sucessão, ou seja, a transferência de bens após a morte, né? Vai obedecer à lei do país em que tiver domiciliado o defunto, né? Ou desaparecido, tá bom? Agora, só toma cuidado com isso aqui. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil vai ser regulada pela lei brasileira se isso beneficiar o cônjuge ou beneficiar os filhos brasileiros daquela pessoa que faleceu, tá? Sempre que a lei brasileira for mais favorável do que a lei estrangeira, tá? Vamos que vamos. Agora, gente, já caminhando para o fim aqui da nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. A decisão judicial proferida em outro país tem validade aqui no Brasil? Tem. Mas olha aqui, de que forma? Vai ser executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Primeiro, ter sido proferida por um juiz competente. Segundo, ter sido, né, as partes citadas ou haver-se legalmente ocorrido a revelia. Terceiro, ter transitado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução lá no país estrangeiro. Quarto, estar traduzida por um intérprete juramentado. E quinto, agora cuidado com isso aqui, tá? Gente, essa legislação, a LINDB da década de 40, ela previa, na verdade, que essa decisão seria homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, com o advento da nossa Constituição em 1988, quem tem essa competência é justamente o Superior Tribunal de Justiça, tá? Se você falar no artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição, você vai ver que quem homologa essa sentença estrangeira no Brasil hoje é o STJ, tá? É o Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Não é mais o Supremo Tribunal Federal. Perceba, gente, que eu estou falando aqui sobre uma legislação que trata sobre como eu vou interpretar e aplicar outra legislação, tá bom? Por isso eu brinquei com vocês falando que era a lei das leis, né, uma meta norma, tá bom? Bora praticar? Vamos que vamos, meu povo. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Letra A, 30 dias depois de publicada. Letra B, 45 dias depois de publicada. Letra C, 60 dias depois de publicada. Letra D, 90 dias depois de publicada. Ou letra E, 180 dias depois de publicada. Letra B, né, meu povo? 45 dias depois de publicada, ok? Vamos lá. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Vamos ver aqui. Mais uma vez aqui, letra A, 30 dias depois de oficialmente publicada, B, 45 dias depois de oficialmente publicada, C, 60 dias depois de oficialmente publicada, D, 45 dias depois de oficialmente promulgada, ou letra E, 60 dias depois de oficialmente promulgada. E aí, meu povo, não basta saber o prazo de dias, né? Tem que saber se é depois da promulgação ou da publicação. Aqui a letra. Letra. É isso aí. Questãozinha capciosa. Letra B de bola, né, meu povo? 45 dias depois de oficialmente publicada. Não é depois de oficialmente promulgada, tá? Isso não é objeto aqui da nossa aula de hoje, mas dentro do processo legislativo, né, de aprovação de leis, nós temos aí a promulgação, que é o momento que ele ali deixa de se tornar um projeto e se torna oficialmente uma lei, tá? Depois ali da sanção ou veto derrubado. E ali depois nós temos a publicação. A publicação é o ato por meio do qual eu dou ciência para todo mundo. Olha, existe uma lei nova aí na parada, tá? Então, o vigor começa depois de 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Número 3. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia, letra A, 3 meses depois de oficialmente publicada, B, 40 dias depois de oficialmente publicada, C, 60 dias depois de oficialmente publicada, ou D, 2 meses depois de oficialmente sancionada. Letra
Letra A, né, meu povo? 3 meses depois de oficialmente publicada, tá bom? No estrangeiro. 4, vamos lá. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Este enunciado é verdadeiro e caracteriza uma derrogação legal. B, verdadeiro e caracteriza o princípio da irretroatividade legal. C, falso e caracteriza a vacância legal. D, falso e configura a aberrogação legal. Ou é verdadeiro e configura a regra sobre repristinação legal. Essa 4 aqui é a letra? Letra? Não é, meu povo? Esse enunciado é verdadeiro e configura regras sobre a repristinação. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho aqui, por exemplo, a Lei 1, ok? Depois veio uma Lei 2 e falou, olha, a Lei 1 está revogada, tá? A partir de agora o que vale é isso, isso, isso. Depois nós temos uma Lei 3 e essa Lei 3 fala, não, a Lei 2 está revogada. Uma das coisas que a Lei 2 fazia era revogar a Lei 1, não é mesmo? Isso faz com que a Lei 1 ressurja, renasça dos mortos automaticamente? Não, no Brasil não se aceita a repristinação automática, né? Eu vi até um professor aí um tempo dando um exemplo, né? Se você tem uma namorada, termina com ela, começa um segundo namoro. Se você termina esse segundo namoro para ir pro terceiro, se você termina com a segunda namorada, você volta com a primeira automaticamente? Claro que não, né? Apesar das brincadeiras, faz sentido aqui para repristinação. Não é porque a Lei 2 foi revogada que a Lei 1 vai ressurgir automaticamente, tá? A gente não tem a repristinação automática. Só vai acontecer isso se a Lei 3 disser expressamente que o conteúdo da Lei 1 vai voltar em vigor, tá bom? Repristinação automática não existe, tá bom? 5. Assinale a alternativa correta de acordo com a LINDB. A. A lei revogada tem seus efeitos restaurados quando a revogadora perder a vigência. B. A obrigatoriedade da lei brasileira nos estados estrangeiros inicia 3 anos depois de oficialmente publicada. C. A lei começa a vigorar em todo o país impreterivelmente dentro de 45 dias depois de oficialmente publicada. D. Não se consideram lei as correções a texto de lei já em vigor. Ou é, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Meu povo, nessa 5, a correta é a letra? É. A não ser que seja uma lei já aprovada, né, com tempo determinado, que a gente chama de lei temporária, a lei ela vai ter vigor, ela vai vigorar, até que outra modifique ou revogue ela completamente, tá? Beleza? Questão número 6, vamos lá. Assinale a alternativa que se encontra em contrariedade com o estabelecido na LINDB, ou seja, errada. A. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. B. A lei nova, que vem estabelecer disposições gerais ou especiais à par das já existentes, possui o condão de revogar ou modificar a lei anterior. C. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. D. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. E aí, meu povo, nessa 6 é a letra? Letra? Letra B, que está errada. Por quê? Se eu tenho uma lei nova, que ela vem estabelecer disposições gerais e especiais a par, eu expliquei para vocês o que é a par das já existentes, que trata de outro assunto. Então ela não vai revogar nem modificar uma lei anterior, tá? Uma lei nova só revoga ou modifica a lei anterior se ela tratar do mesmo conteúdo. Aí se eu tenho duas tratando da mesma coisa, qual que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a mais nova, tá? Agora, se essa lei nova trata de outros assuntos a par, ou seja, assuntos diferentes do que a lei anterior, elas vão coexistir normalmente. Então não vai revogar a anterior não, tá? Número 7. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a equidade, analogia somente, analogia e costume somente, de analogia e os princípios gerais de direito somente, ou é analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Letra E, né, meu povo? A mais completa. De acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais de direito, tá bom? Número 8, vamos lá. Reputa-se ato jurídico perfeito o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que A. Se efetuou, B. Se efetuou restrito ao direito civil, C. Se efetuou restrito ao direito privado, D. Seja alegado, ou E. Seja controlado. Aqui, meu povo, é a letra A, o tempo em que se efetuou. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Imagina que hoje nós temos, por exemplo, né, a possibilidade aí de você, por exemplo,
praticar aí o contrato aí de mútuo. O que é mútuo? Imagina eu te presto um dinheiro. Eu te presto aí R$1.000, né, tudo com juros ali dentro aí dos limites legais, né? E a gente estabelece esse contrato aí. Tudo certo, passa o tempo, você me paga, a vida segue. Imagina que amanhã vem uma lei que proíba esse tipo de contrato, esse empréstimo entre particulares assim. O que vai acontecer? Poxa, esse contrato que já aconteceu aí, já foi perfeitamente celebrado, já foi consumado, tudo já produziu efeitos, eu vou mexer nessa relação? Não. Foi um ato jurídico perfeito, ele já se praticou e se consumou de acordo com o tempo em que ele foi efetuado. Tá? 9. Questão número 9 aqui. A Constituição da República, de 88, e a LINDB dispõem sobre as normas de vigência e eficácia das leis no tempo e o princípio da irretroatividade das leis. Com relação a esse tema, de acordo com o disposto nas normas jurídicas brasileiras, é correto afirmar que a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. B. A lei posterior revoga a anterior somente quando expressamente o declare. C. O sistema normativo brasileiro admite expressamente a hipótese de perda da vigência da lei por descumprimento reiterado. D. Mesmo depois de transitada em julgado a decisão de mérito, poderão ser deduzidas ou repelidas alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Gente, a correta é essa aqui, que fala sobre o direito adquirido. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Se hoje eu já tenho direito de me aposentar, eu adquiri esse direito, já foi incorporado ao meu patrimônio jurídico. Se amanhã alterar as regras e pela nova regra eu não tenha direito, não importa. Hoje eu já adquiri, esse direito já é meu, tá bom? 10. De acordo com a Lei 3238 de 57, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial A. De que não cabe a mais recurso. B. Cujo começo do exercício tenha termo prefixo. C. Perante autoridades diplomáticas ou consulares. D. Adquirido assim o direito do seu titular. Ou depois de oficialmente publicado. Gente, coisa julgada está na letra A, aquela decisão contra a qual você não consegue mais recorrer, tá? Transitou em julgado. Confira aí o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, professor Arno Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo importantíssimo na sua jornada de estudos, uma sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, tá? A gente está dando continuidade aqui aos nossos estudos em Direito Civil, tá? Vamos tratar hoje da LINDB. Vamos aqui arrematar o que a gente tem para tratar dessa legislação e eu conto com a sua companhia até o fim dessa aula de hoje, tá? Posso contar com você mesmo? Vamos que vamos, porque como eu falei, a gente tem muita coisa importante, desliga das redes, desliga do celular um pouquinho, foca aqui, porque hoje a gente está cheio de coisa legal para trabalhar, beleza? Vamos que vamos, porque isso aqui é importante, cai em prova, tá? Pessoal, no nosso primeiro encontro aqui sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós apresentamos aí para vocês qual que é a ideia da LINDB, né? A LINDB, que eu cheguei a comparar com uma meta-norma ou lei das leis, é uma legislação que não cria direitos ou obrigações. A LINDB trata sobre o modo como a gente interpreta as leis, o modo como a gente as aplica. Por isso, a gente utiliza a LINDB como um referencial para todo o ordenamento jurídico. E nós vimos também que nós temos ali uma primeira parte da LINDB que normalmente cai muito em prova, tá? Sobre questão de vigência, vacatio legis, repristinação, derrogação ou não, não é mesmo?
Vimos também uma parte envolvendo direito de família, tá? Sobre questões referentes a domicílio, casamento, questões também envolvendo a sucessão, né? Ou seja, a transferência de bens para outra pessoa, pelos herdeiros após a morte. E agora nós vamos falar de uma disposição que foi incluída em 2018, ou disposições que foram incluídas, né? Porque essa legislação deu uma profunda alteração na LINDB, e que justamente por ter incluído esses aspectos envolvendo a administração pública na LINDB, isso também está sendo muito cobrado em prova, tá? Então a gente tem que dar um foco aqui sobre esses aspectos. Por quê? A LINDB, justamente por ser uma meta-norma, como eu já mencionei, ela trata sobre esses aspectos de aplicação das leis. A LINDB também agora se dedicou, desde essa alteração, não é tão recente assim, né? Mas também não é tão antiga, sobretudo considerando que a LINDB foi produzida na década de 40. Então, gente, essas alterações de 2018 trouxeram aí inovações, se é que a gente pode chamar de inovações ainda, referentes ao modo como o setor público vai lidar conosco, conosco, né, para conjugar corretamente, né, conosco, os particulares, tá? Então a gente vai ver que algumas disposições que foram trazidas na LINDB, a meu ver, de forma muito acertada, para tentar racionalizar o atendimento do Estado, do setor público de um modo geral, a nós particulares, né, a nós cidadãos. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, pessoal. Olha o que nos diz o artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. O que esse dispositivo aqui está falando, gente? Esse dispositivo aqui, ele está dizendo para todos nós que na hora que o administrador público for tomar decisões, ele não vai simplesmente tomar uma decisão baseada em valor jurídico abstrato, por exemplo, boa-fé objetiva, sem que ele explique exatamente e considere quais serão as decisões concretas sobre essa decisão. Então pensa bem, imagina no âmbito aí de um processo administrativo qualquer. Imagina, uma autoridade administrativa vai ter que julgar outro servidor, tá certo? O que vai acontecer? Então, na hora de eu aplicar, por exemplo, uma penalidade, se eu tenho ali, vamos imaginar aqui uma suspensão, eu posso aplicar uma suspensão de 1 a 90 dias naquele indivíduo. Eu vou simplesmente alegar valores abstratos e aplicar, por exemplo, uma suspensão máxima naquele indivíduo, sendo que aquele setor público ali, por exemplo, está com carência de servidores, está com um déficit muito grande, não está conseguindo nem sequer oferecer ali os serviços públicos em tempo razoável. Poxa, é claro que eu tenho que punir um servidor que comete algo indevido? É claro que eu tenho. Mas na hora de puni-lo, eu preciso considerar as consequências práticas dessa decisão. Então é claro que eu posso acabar prejudicando o próprio interesse público só para poder penalizar aquele servidor. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, ele poderia encontrar uma forma de punir o servidor sem, com isso, penalizar o serviço público e o usuário daquele serviço, não é mesmo? E olha aqui, a motivação, ou seja, na hora de se praticar o ato administrativo tem que motivar o porquê que ele está sendo praticado, vai demonstrar a necessidade de se aplicar aquela medida e a adequação, ou seja, porque ela é adequada. Seja imposta ou por mesmo para invalidar um ato, invalidar um contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, em face de possíveis outras alternativas. Então, na hora de optar por algum desses atos aqui, por exemplo, invalidar um ato, um contrato, eu tenho que explicar por que essa medida ela é a mais adequada, por que ela é a pertinente e não outras que porventura forem possíveis, tá? Vamos que vamos. Olha aqui, pessoal. A decisão que nas esferas, mais uma vez, administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de um ato, contrato, ajuste, ou processo, ou norma jurídica, ou seja, aquilo que a gente mencionou no dispositivo passado, deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Então, na hora de tomar uma decisão dessa natureza, vai ter que deixar bem claro, eu sei que dessa decisão vai decorrer isso, isso, aquilo, mas entendo que é mais adequado por causa disso, disso e disso, tá? E olha aqui, vou até aumentar para que vocês vejam bem, essa decisão que se refere ao CAPT, né, deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais, não podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, tá bom? Então, mais uma vez, um dispositivo que demanda que o agente público atue de forma racional, atue de forma razoável, proporcional, tá? Beleza? Vamos continuando. Olha aqui. Na hora, ou seja, né, no momento de se interpretar normas sobre gestão pública, vão ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, tá? E as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Pensa bem o seguinte, gente. Imagine aí, a maior metrópole do país, São Paulo.
É claro que é de se supor que quem é, por exemplo, um prefeito numa cidade de São Paulo tem um baita orçamento, estrutura, servidores altamente capacitados. É claro que as exigências que se faz do ponto de vista administrativo para quem é o prefeito de São Paulo são umas. Agora, para quem, por exemplo, é prefeito de Saudade, que é o menor município do país que se encontra aqui em Minas Gerais, com menos de 1.000 habitantes, olha que coisa, com menos de 1.000 habitantes, é claro, gente, que o prefeito de Saudade vai ter uma realidade completamente diferente na hora de exercer aí o seu mandato, não é mesmo? Tanto em termos de recursos, quanto em termos de estrutura, em termos de pessoal qualificado, e considerando que nós estamos falando de um município com menos de 1.000 pessoas, às vezes até em disponibilidade de agentes mesmo. Então é claro que eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de julgar, por exemplo, por que às vezes aquele indivíduo, né, que tem até uma ligação com o prefeito exerce o cargo. Na maior parte das vezes a gente pensa, pô, para privilegiar indevidamente alguém que é parente, mas às vezes numa cidade de 1.000 habitantes, ou às vezes alguém que é próximo, né, numa cidade de 1.000 habitantes, aquele é literalmente o único indivíduo que sabe fazer aquilo. Então na hora de se avaliar, né, as normas sobre gestão pública, eu tenho que considerar as realidades e as dificuldades locais, tá? Agora, em uma decisão sobre irregularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, vão ser consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado a ação do agente, ok? E na aplicação de sanções, ou seja, penalidades, vão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, claro, né, cometida, os danos que decorreram da infração para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. As sanções aplicadas ao agente vão ser levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, resumindo, essas alterações recentes aí na LINDB, elas tentaram trazer muito mais razoabilidade e proporcionalidade nos atos aqui da administração pública, tá? Tanto diretamente conosco, né, os particulares, tanto também diretamente com os próprios agentes públicos, tá? Então percebam que a grande tônica dessa alteração legislativa aqui, feita na LINDB, é a ideia de garantir e assegurar mais razoabilidade dos agentes públicos na hora de se aplicarem a legislação, na hora de se aplicar penalidades, na hora de se avaliar, por exemplo, os contratos administrativos em geral, tá bom? Tranquilo? Vamos que vamos. Agora, olha esse artigo 23, ele deu muito pano para manga, mas a ideia dele é uma ideia interessante, tem a ver com segurança jurídica. Olha aqui, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre uma norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deve prever regime de transição quando for indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido, de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo dos interesses gerais. Resumindo, primeira coisa, se porventura o judiciário, o Tribunal de Contas ou qualquer outra instância julgadora passar a adotar uma nova interpretação sobre um determinado dispositivo de lei, tudo bem, é possível? É claro, né, as interpretações vão se alterando com o tempo, natural. Só que primeiro, eu não posso, com base numa interpretação nova, simplesmente fazer o quê? Simplesmente desconstituir coisas que foram feitas anteriormente. Eu tenho que ter segurança jurídica, tá? E segundo, quando for adotada uma interpretação nova, que tem ali uma alta complexidade, deve estabelecer um regime de transição. Olha, a partir de determinado momento vai ser exigido o cumprimento de acordo com essa interpretação nova, tá bom? Isso é muito importante, gente, principalmente no âmbito do setor público, tá? O setor público é muito engessado com regras administrativas e é muito comum que às vezes tenha uma alteração de entendimento, às vezes da Receita, do Tribunal de Contas, às vezes do próprio Poder Judiciário, e é necessário a gente estabelecer esse regime de transição, tá bom? Vamos que vamos. Olha aqui, gente, o artigo 24. A revisão das esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Gente, olha aqui, na hora de por acaso, né, a gente fazer essa análise, eu preciso levar em conta as orientações da época. Houve um caso que até ganhou notoriedade aí no país, de uma situação de um município, em que uns servidores, determinado grupo de servidores, eles tinham direito a um benefício se comprovassem uma titulação específica. E aí vários servidores passaram a receber aquele benefício, aquele adicional na sua remuneração. Porém, em um dado momento posterior, a administração alterou seu entendimento, exigindo que
seguinte, essa titulação, para que ela provoque, né, o aumento ali, ou melhor, o recebimento daquele adicional por parte do servidor, tinha que ser um adicional específico ali daquela área, daquele cargo. Aí você pensa, ok, se tem essa nova interpretação, tudo bem. Só que o que a administração fez? Fez uma revisão aí passada de todos os servidores que estavam ganhando adicional com base em titulações, e aquelas que não eram da área específica do cargo, a administração foi lá e cortou aquele adicional. Poxa, peraí, olha aqui, nas orientações gerais da época em que ele adquiriu esse direito e requereu, era de que aquela titulação valia. Então como é que eu vou simplesmente agora cortar a titulação desse indivíduo, cortar o adicional desse indivíduo, né, com base numa revisão, sendo que na época que ele implementou o direito, na época que ele requereu, a orientação geral é que aquela titulação valia para recebimento daquele adicional. Então, eu não posso fazer isso. Cadê a segurança jurídica? Então, quer dizer que eu faço um requerimento para a administração hoje, a administração concede, depois no futuro ela pode rever dessa forma e me deixar com uma mão na frente e outra atrás? Não. Então, eu devo levar em consideração orientações gerais da época, tá? Olha aqui, e consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos, né, de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa, majoritária, né, e ainda adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, ok? Isso deve ficar em mente aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, olha que inovação interessante. Para eliminar qualquer irregularidade, incerteza, ou seja, dúvida, né, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após o oitivo, né, do órgão jurídico, e quando for o caso, após a realização de consulta pública, ou seja, não é obrigatório fazer consulta pública, só quando for o caso. E presentes as razões de relevante interesse geral, pode celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação. Qual que é a ideia? Se tem uma dúvida jurídica aí, se a interpretação deve ser uma ou outra sobre como agir, o poder público pode fazer o quê? Pode celebrar compromissos com os órgãos envolvidos, para ter certeza de que, olha, dessa forma, Tribunal de Contas, Ministério Público, esse é o caminho adequado a se fazer diante dessa situação? Pode perfeitamente. E aí, esse compromisso só vai produzir efeitos a partir da sua publicação oficial, tá? Agora, esse compromisso, gente, primeiro, buscará uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Segundo, não poderá conferir desoneração permanente, né, de dever ou condicionamento de direito que tenha sido reconhecido uma orientação geral. Então não pode ir contra também uma orientação geral, né? E quarto, deve prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para cumprimento e as penalidades, né, ou seja, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, gente, a decisão de processo, seja na esfera administrativa, controladora ou judicial, pode impor a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo, tá? Ou da conduta dos envolvidos. Então, eu posso estabelecer aí compensação, tá? Por algum benefício indevido que ele tenha oferido ou prejuízo anormal que ele tenha sofrido com o processo, tá? Olha aqui o artigo 28, gente. O agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Qual que é a ideia? Se ele teve dolo, primeiro, é dolo, não é dolo não, tá? Dolo. Se ele teve o dolo, né, de agir ali, de provocar aquele dano, de agir indevidamente, é claro que ele vai responder por isso. Ele vai ter que compensar esses danos causados. Agora, talvez ele nem tivesse atuado com dolo, mas cometeu um erro crasso, né, o que a lei chama de erro grosseiro. É claro que ele vai ter que ser responsabilizado. Bom? Tranquilo? E por fim, gente, já caminhando aqui para o encerramento dessa parte teórica da LINDB, vamos lembrar que essas disposições que nós estamos vendo tiveram o objetivo também de fazer o quê? Aumentar a segurança jurídica. E olha aqui o artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Qual que é a ideia? E é o que nós, advogados, tanto sonhamos no Poder Judiciário, né? A ideia é de que eu tenha previsibilidade das decisões, gente. Segurança jurídica, isso é muito importante, tá? E esses instrumentos aqui, como regulamento, súmulas, o que é súmula administrativa? Súmula é um condensado do entendimento que aquele órgão tem sobre o assunto. Então ele diz, olha, sobre esse assunto, o entendimento que a gente tem é esse, esse e esse, tá? Agora, esses instrumentos aqui que eu mencionei no caput, né? Súmulas administrativas, respostas a consultas, regulamentos, vão ter caráter vinculante. O que é vinculante? De cumprimento obrigatório. Em relação, não é para todo mundo, em relação aos órgãos ou entidades a que se destinem, até que eles sejam revisados posteriormente, tá? Então, resumindo,
Se por acaso, né, eu faço uma resposta, se eu faço uma consulta, por exemplo, no Tribunal de Contas, algum órgão, e ele me responde dizendo, olha, sobre isso o entendimento é esse, meu amigo, esse órgão que deu essa consulta, ele vai ter que manter a palavra dele. Então, se acontecer essa situação, ele vai ter que cumprir exatamente o que ele respondeu, tá? A não ser que posteriormente ele revise daquele momento para frente, tá bom? E bora praticar. Questão número 1, meu povo. Assinale a única alternativa abaixo correta com base na LINDB. A. Chama-se direito adquirido a decisão judicial que não cabe mais recurso. B. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei estrangeira quanto aos impedimentos de dirimente e as formalidades de celebração. C. O agente público não responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, mesmo em caso de dolo ou erro grosseiro. D. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A letra E. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, exceto quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Meu povo, nessa 1, a resposta correta é a letra? Letra? É isso aí, pessoal, D de dado, tá? Essa é a nossa correta aqui, tá bom? Número 2. Segundo a recente alteração na LINDB, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Nesse condão, letra A. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar invalidação de ato, contrato ou norma administrativa, indicará genericamente as consequências jurídicas e administrativas. B. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato ou ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. C. A motivação deverá necessariamente indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime sem prejuízo aos interesses gerais. Ou D. A decisão administrativa, sem prejuízo aos interesses gerais, pode impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que sejam anormais ou excessivos. Meu povo, nessa 2 é a letra B de bola, ok? Questão número 3, vamos lá. Assinale a alternativa que está de acordo com a LINDB. A. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 30 dias depois de oficialmente publicada. B. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar invalidação de ato, contrato, ajuste ou processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Letra C. Tendo os nobentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio, a lei do último domicílio conjugal. Letra D. A decisão do processo na esfera administrativa deverá impor compensação por benefícios indevidos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, inclusive os de mera organização interna, deverá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados. Meu povo, nessa 3, a correta é a letra? Letra? É isso aí, gente. Nessa 3 aqui também a correta é a letra B de bola, tá? É a nossa correta aqui. Beleza? 4, vamos lá. Em tema de interpretação das leis de acordo com a LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, letra A, deverá ser observado que em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato ou ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. B. Será considerado que as sanções aplicadas ao agente não serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato pela interdependência das instâncias. C. Deverá ser observado que na aplicação de sanções serão desconsiderados os danos que da infração provierem para a administração pública pelo princípio da tipicidade da norma sancionadora. D. Será considerado que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, não levará em conta as orientações gerais da época, devendo prevalecer o atual entendimento sobre o tema. Ou E. Serão considerados obstáculos diferentes e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Meu povo, nessa 4, apesar de extensa, e cansativa, a resposta correta é a letra E. Vão ser considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências da política a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado, tá? Questão número 5, vamos lá. Em relação às alterações promovidas na LINDB, em especial no que se refere aos interesses difusos e coletivos, transparência, informação e participação na gestão pública, é correto afirmar. Letra A. Na edição dos atos normativos é vedada a órgão ou poder público realizar prévia consulta pública para manifestação dos interessados, sendo autorizado, no entanto, a realização posterior de audiências públicas para discussão dos seus efeitos. B. O agente público somente responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas na comprovação de dolo. C. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial não poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Ou D. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de forma proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Meu povo, nessa 5, a letra D de dado. Tá bom? Número 6. Nos termos da LINDB, a revisão das esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, letra A, levará em conta as orientações gerais e individuais da atualidade, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. B. Não levará em conta qualquer orientação anterior, pois a declaração de invalidade é medida inafastável, de modo a se evitar a manutenção de atos viciados. C. Levará em conta as orientações individuais da época, admitindo-se que, com base em mudança posterior de orientação, se declarem inválidas situações plenamente constituídas sem prejuízo de eventual direito indenizatório. D. Levará em conta as orientações gerais da atualidade, admitindo-se que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Ou letra E. Levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Meu povo, nessa 6 aqui, a letra E, tá bom? Levar em conta as orientações gerais da época, tá? Número 7. Vamos lá, próxima questão. Os termos da LINDB, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável. O referido compromisso, letra A, só produzirá efeitos depois de publicação oficial. B. Buscará solução jurídica compatível com interesses individuais. C. Poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Ou D. Deverá prever com clareza as obrigações das partes e o prazo para o seu cumprimento, exceto sanções aplicáveis em caso de descumprimento, uma vez que essas últimas decorrem de norma legal específica. Meu povo, nessa 7, a letra A. Só vai produzir efeitos a partir da publicação oficial, tá? Esse compromisso. 8. A Lei 13.655 de 2018 alterou dispositivos da LINDB no tocante a regras incidentes sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Essa nova legislação impacta diretamente o controle da administração pública. Sobre essa nova redação, assinale a alternativa correta. A. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. B. A revisão da jurisprudência nas esferas administrativa, controladora ou judicial não poderá implicar a adoção de nova orientação administrativa geral sem mudança expressa da lei. C. É vedada a realização de métodos consensuais de composição de conflitos envolvendo entes da administração direta que não estiverem expressamente previstos na Constituição. Ou letra D. A nova legislação prevê que os agentes públicos passam a responder direta e pessoalmente seus atos civil e administrativamente em caso de dolo ou culpa grave. Meu povo, nessa 8 é a letra A. Ok? Nossa correta aqui, ok? Número 9. A LINDB sofreu alteração sensível em matéria de direito público com a edição da Lei 13.655 de 2018. Sobre tais alterações, assinale a alternativa correta.
Letra A. Celebração de compromisso entre autoridade administrativa e interessados poderá conferir a estes desoneração permanente de dever, desde que ouvido o órgão jurídico de assessoramento da administração. B. A decisão que na esfera judicial decretar invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma jurídica poderá prescindir da indicação de suas consequências jurídicas e administrativas. C. O agente público responderá pessoal e administrativamente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. D. As sanções da aplicação do agente deverão ser desconsideradas na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Meu povo, nessa 9, a letra C de casa. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, tá? E última questão de hoje, número 10, vamos lá. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Nesse contexto, é correto afirmar que esses instrumentos poderão ter caráter vinculante até a ulterior decisão nas esferas administrativa, controladora e judicial. B. Só terão caráter vinculante quando exarados por órgãos dotados de poder decisório. C. Terão caráter vinculante por tempo indeterminado em relação ao órgão ou entidade a que se destinam. Ou letra D. Terão eficácia erga omnes se preenchido todos os requisitos necessários à validade do ato. E aí, meu povo? Correto aqui nessa 10 é a letra C. Terão um caráter vinculante por tempo indeterminado, né? Ou seja, até sua revisão, em relação ao órgão ou entidade a que se destinam. Tá bom? Então a C aqui é correta nessa questão número 10. Beleza? Olha aqui, confira o gabarito das questões que a gente acabou de fazer. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!